Um, dois, três, gravando. Boa tarde. Como sempre, boa noite, boa madrugada, boa manhã, bom dia, dependendo da hora de quem estiver assistindo a gravação no YouTube. Estamos aqui de volta para mais um encontro, nosso sexto encontro, se eu não me engano, para leitura do Seminário 7, A Ética da Psicanálise. Seminário proferido por Lacan no final de 59 e início de 60, né? De verão a verão, né? Entre férias, digamos assim, né? E nós passamos nos dois últimos encontros pelos capítulos das DIN, né? A coisa, e uma diferenciação de Lacan, da leitura, né? Da coisa em Freud, né? Em alemão, uma vez que das DIN e Sarre, né? São Paulo, Sache, né? C-A-C, S-A-C-H, são usadas para esse mesmo termo, né, essa mesma coisa que é traduzido como uma coisa, né? Porém, essa é a especificidade do uso das duas. E agora a gente vai para a parte da lei moral. Lembrando, né, que os encontros anteriores estão disponíveis aqui no YouTube, né, para quem está assistindo, mas tem também, deixa eu aproveitar, né, para dar uma demonstração aqui. Depois eu acho que eu vou fazer um videozinho explicando sobre isso. Fazer um jogozinho aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês. é, no meu site, na página, né, é, dos estudos, né, quando entrar, se entrar na página inicial, né, se entrar aqui em início, se estiver na página inicial, você pode vir em estudos e leituras lacanianas, que vai dar nessa página aqui. Vocês vão ter acesso, né, a as gravações, né, organizadas aqui. E tem esses materiais que eu estou compartilhando também. Esses materiais, né, um mapa mental, um infográfico. Esse mapa mental orienta, demarca pontos específicos das lições. O infográfico dá uma certa articulaçãozinha, mas eu tenho gerado também esse resumo em áudio, né, através do notebook LM, onde, né, ficam ali duas vozes, em certa medida, dialogando, intercalando sobre aquilo que foi discutido na lição. Então, quando termina a lição, eu gero esse material como material de estudo, de aprofundamento do meu estudo, de resumo, de anotação, etc. E eu decidi que ia compartilhar isso aqui com vocês também, por enquanto. Então, né, quem tiver um interesse, a curiosidade, para além de ver as lições aqui, a leitura linha a linha e os eventuais comentários que a gente vai fazendo, tem também a possibilidade de estar acessando esse material de apoio para a gente tentar aí compreender, né, um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais aí do que está sendo dito na lição. Algumas vezes nos falta um aspecto de capacidade de compreender, não por incapacidade cognitiva, longe disso, mas por carência de leitura prévia, né? Então, muitas vezes, tem textos que são indicados por Lacan, são mencionados por Lacan, que a gente nunca fez a leitura, então a gente precisa ficar com um resumo ali do que Lacan está falando. Muitas vezes ele está trazendo alguma coisa, ou resumindo para, assim, né, trago para vocês que Freud falou isso e aquilo lá no Mal-Estar na Civilização, ou no Mal-Estar na Cultura. Mas isso aí é a compreensão de Lacan daquilo que Freud lá falou, né? Eventualmente a gente pode capturar alguma coisa a mais lendo diretamente o texto de Freud com esse propósito de retirar esse aspecto que Lacan está pontuando, que Lacan está mencionando um ponto específico de uma leitura ali que ele fez para correlacionar com aquilo que ele está querendo dizer, né?
que pode ser um outro contexto, que por acaso ele está lembrando daquilo lá, daquele texto, ou fazendo um comentário daquele texto. Então, essa leitura prévia, que às vezes nos falta, nesse conhecimento, digamos assim, fundamental, ou seja, de base, a gente precisa, em certa medida, estar retornando a ele, para poder compreender um pouco melhor. Não à toa, né? A gente vai começar uma nova proposta de leitura também, nas quintas-feiras, amanhã, às 17 horas. Eu resolvi, como eu havia comentado, né, manter as leituras paralelas na sexta com uma proposta e fazer as leituras filosóficas em um outro momento para a gente ler textos de filosofia que são necessários aqui, a princípio, aos estudos da psicanálise. Em outro momento, a gente pode fazer leituras filosóficas lá por interesse mesmo de ler alguns textos de filosofia, né? Eu sou licenciando em filosofia também, então, eventualmente, vou estar interessado em compartilhar alguns conteúdos, textos, autores com vocês. Nas leituras filosóficas de agora, nós vamos estar fazendo a leitura da Ética Nicômaco, de Aristóteles, justamente, né, por essa necessidade de compreender a Ética Nicômaco. Aristóteles, na verdade, é um autor que eu nunca li diretamente. Então, eu sinto a necessidade de estar fazendo a leitura do próprio texto, né, de tentar compreender alguma coisa, fazer igual o Clóvis, né? Tem que ter brio, né? Não é possível que o cara escreveu e eu não vou entender. Aí eu preciso ler quem acha que entendeu e está tentando me explicar o que foi que ele entendeu, né? Ou seja, os comentadores. Não. Vou lá ler o que o próprio cara escreveu para ver. Então, né, as leituras filosóficas nós faremos a partir da Ética Nicômaco agora, no momento. Depois a gente pode ir para outros textos. Enfim, vamos à nossa leitura de hoje, né? Temos aí até as 5h30, né? 1h30 de encontro ali para a gente dar conta de fazer a leitura de toda a lição. Da lei moral, né? Os tópicos aqui que a Calamilé separou, né? A crítica da razão prática, a filosofia na alcova, os 10 mandamentos e a epístola aos romanos. Vejamos que aqui tem Bíblia, né? Tem religião judaico-cristã, tem filosofia, tem Kant, enfim. Mandemos entrar o simplório, façamos-lo sentar-se na primeira fila e perguntemos a ele o que Lacan quer dizer. Ele desgramou, né? Coitado do simplório. O simplório levanta-se, vem ao quadro e explica. Lacan nos fala desde o início do ano de Das Ding nos seguintes termos. Ele o coloca no âmago de um mundo subjetivo, que é aquele cuja economia, segundo Freud, ele nos descreve há anos. Esse mundo subjetivo define-se assim: mundo subjetivo. O significante é, no homem, desde logo, entronizado no nível inconsciente, misturando suas referências com as possibilidades de orientação que seu funcionamento de organismo natural de ser vivo lhe confere. Então, o mundo subjetivo para Lacan é aquilo que é inserido no homem, né? A partir do significante no nível inconsciente, misturando suas referências com as possibilidades de orientação do seu funcionamento de organismo natural, de ser vivo, né, ou seja, as necessidades do corpo, lhe confere. Desde logo, basta inscrevê-lo desta forma neste quadro, colocando Das Ding no centro e em volta o mundo subjetivo do inconsciente, organizado em relações significantes, para vocês verem a dificuldade de sua representação topológica. Pois esse Das Ding está justamente no centro, no sentido de estar excluído. Quer dizer que, na realidade, ele deve ser estabelecido como exterior. Esse Das Ding, esse grande outro pré-histórico, então Das Ding como grande outro pré-histórico, impossível de esquecer,
do qual Freud afirma a necessidade da posição primeira sobre a forma de alguma coisa que é entfremdet, alheia a mim, embora esteja no âmago desse eu, alguma coisa que, no nível do inconsciente, só uma representação representa. Eu não sei porque esse agora entfremdet, né, alheia a mim, é, me fez lembrar do texto Infamiliar. Tá aí mais uma referência necessária ao estudo, né? Embora esteja no âmago desse eu, alguma coisa que é no nível do inconsciente, só uma representação representa. Digo, alguma coisa que só uma representação representa. Não vejam aí um simples pleonasmo, pois representação e representa são aqui duas coisas diferentes, como indica um termo, Vorstellungspraxis, algo dessa natureza. Trata-se daquilo que, no inconsciente, representa como signo a representação como função de apreensão, da maneira pela qual toda representação se representa, uma vez que ela evoca o bem que das Ding traz consigo. Mas dizer o bem já é uma metáfora, um atributo. Tudo que qualifica as representações na ordem do bem encontra-se tomado na refração no sistema de decomposição que lhe impõe a estrutura dos trilhamentos inconscientes, a complexificação do sistema significante dos elementos. É somente por meio disso que o sujeito se relaciona com o que, para ele, se apresenta em seu horizonte como seu bem. Seu bem já lhe é indicado como a resultante significativa de uma composição significante que se encontra convocada no nível inconsciente, isto é, lá onde ele absolutamente não domina o sistema de direções de investimentos que regulam profundamente sua conduta. Empregarei aqui um termo que apenas aqueles que ainda têm as fórmulas kantianas de crítica da razão prática suficientemente presentes no espírito poderão verdadeiramente apreciar seu justo valor. E aqueles que não as têm suficientemente presentes, nosso caso aqui, né? Ou que ainda não fizeram até agora experiência desse livro extraordinário sobre vários pontos de vista, incinto-os nesse ponto a preencher as lacunas da memória da cultura. Depois de lermos a Ética a Nicômaco, teremos que ler Crítica da Razão Prática. Sair de Aristóteles para Kant. Veja o trabalho que teremos. É impossível progredirmos nesse seminário nas questões colocadas pela ética psicanalítica se não tiverem esse livro como termo de referência. Está vendo só? Que me baste ressaltar, nem que seja para inspirar-lhes a vontade de a ele se referirem, que ele é seguramente extraordinário do ponto de vista do humor. Manter-se no ápice da mais extrema necessidade conceitual não deixa de causar um efeito de plenitude, ao mesmo tempo de contentamento e vertigem, em que vocês não poderão perder a oportunidade de perceber, em tal momento, entreabrir-se, não sei que abismo do cômico. E não vejo por que vocês recusariam abrir essa porta. Veremos, aliás, daqui a pouco, em que sentido podemos nós mesmos fazê-lo aqui. Trata-se, portanto, de um termo kantiano, para dizê-lo expressamente do vou. Vou. Como será que pronuncia isso? Vou? Será que é assim? Meu querido auxiliar de tradução em alemão. Uau. Não, aquele leu errado. Ele não está lendo como um L aqui, está lendo como uma exclamação. Enfim, continuando, que destacarei para designar o bem em questão. Trata-se do conforto do sujeito na medida em que ele se refere a Dasding como seu horizonte. Funciona para ele o princípio do prazer.
princípio do prazer, que dá a lei onde se resolve uma tensão, segundo a fórmula freudiana, vinculada ao que chamaremos de os engodos bem-sucedidos, ou ainda melhor, signos que a realidade honra ou não honra. Aqui o signo quase confina com a moeda representativa e evoca a frase que há muito tempo integrei num de meus primeiros discursos, aquele sobre a causalidade psíquica, numa fórmula que inaugura um de seus parágrafos mais inacessíveis a nossos olhos, feitos para os sinais do cambista. Continuo com a imagem. Os sinais do cambista já estão presentes no fundo da estrutura inconsciente que se regula segundo a lei do Lust e do Unlust. Segundo a regra do Wunsch, indestrutível, ávido de repetição, da repetição dos signos. É por meio disso, que o sujeito regula sua distância a das Ding, fonte de todo Wolff a nível do princípio do prazer, e que fornece deste logo, mas em seu âmago, aquilo que, segundo a referência kantiana, e como aqueles que praticam a psicanálise não deixaram de fazê-lo, e como aqueles que praticam a psicanálise não deixaram de fazê-lo, nós qualificamos de das Gut des Objects, ou o bom objeto. Tem uma coisa interessante aqui nesse ponto, né, que é essa relação de das Ding com distância. O que ele vem articulando nas últimas lições é essa, não sei se é impossibilidade de se aproximar do objeto, ou mesmo desinteresse de se aproximar do objeto. No que eu digo assim, a impossibilidade no sentido de é impossível se aproximar do objeto perdido, porque nem sequer tem objeto, nem sequer foi perdido. Ou porque não tem objeto. Se não tem objeto, não tem por que ter perdido, né? Porque não tem objeto. É um raciocínio lógico. Mas essa sensação de objeto perdido, né? É impossível de se aproximar ou é de desinteresse. É como se estruturalmente, dada esse encadeamento significante, enfim, não nos interessamos em nos aproximarmos do objeto, por mais que pareça que desejamos nos aproximar do objeto, que queremos, né? Para não confundir o termo aqui, desejamos com desejo. Na medida em que, se a gente pensar na neurose, a neurose obsessiva e a neurose histérica, elas têm uma relação de distanciamento da realização do desejo, vou chamar assim. No sentido em que a neurose obsessiva, o desejo é impossível. E na neurose histérica, o desejo é insatisfeito. Então, pensei nesse ponto aqui. Não sei se faz algum sentido. No horizonte, para além do princípio do prazer, delineia-se o Gut das Ding, introduzindo no nível inconsciente o que deveria forçar-nos a recordar a questão propriamente kantiana de causa nomenon. Dasding apresenta-se ao nível da experiência inconsciente como aquilo que desde logo constitui a lei. Todavia, é preciso dar a este vocábulo, a lei, a inflexão que toma nos jogos mais brutais da sociedade elementar que um livro recente de Rogers Vaillant evoca. Trata-se de uma lei de capricho, arbitrária, de oráculo, também, uma lei de signos, em que o sujeito,
não está garantido por nada, em relação a que ele não tem nenhuma esqueram, sequer, para empregar ainda um termo kantiano. É por isso que esse gut, no nível do inconsciente, é também, no fundo, o mau objeto, do qual a articulação kantiana também nos fala. Esses termos aqui, né, que gut, sequerum, né, o causa nomenum, ao que está me parecendo aqui, são todas articulações em torno daquilo que propõe Kant no seu texto Crítica da Razão Prática. Então, a gente vai precisar investigar Kant agora para tentar produzir uma compreensão melhor disso aqui que o Lacan está falando, em relação a um texto que a gente não tem um conhecimento prévio. Eu estudei Kant, não diretamente, mas comentário sobre Kant, texto sobre Kant, artigo sobre Kant, para responder prova na faculdade de filosofia, mas não lembro bulhufas. Kant não é um autor que eu estudo com frequência, né? Ultimamente tenho me dedicado aos antigos, Platão, Aristóteles, Sócrates, muito mais Platão, inclusive, no momento, e mais moderno eu tenho estudado em alguma medida, assim, não muito profundamente, que o tempo que a psicanálise me ocupa não me permite estudar tanto quanto eu gostaria, Nietzsche. Né? Mas continuando o texto. Todavia, é preciso dizer que das Ding, nesse nível, não é diferenciado como mal. O sujeito não tem o menor acesso ao mal, objeto. Pois, desde logo, em relação ao bom objeto, ele se mantém à distância. Ele já não pode suportar o extremo bem que Dastin lhe pode trazer, quanto mais se situar em relação ao mau objeto. Ele pode gemer, explodir, amaldiçoar, ele não entende nada que se articula, nem mesmo pela metáfora. Ele faz sintomas, como se diz, e esses sintomas são originalmente sintomas de defesa. A defesa, como devemos concebê-la nesse nível? Há uma defesa orgânica. O eu defende-se mutilando-se, como o caranguejo abandona sua pata, mostrando assim essa ligação que fiz da última vez entre motricidade e dor. Mas como o homem se defende de outra maneira que o animal que se automutila, a distinção é aqui introduzida pela estruturação significante no inconsciente humano. Mas a defesa à mutilação, que é a do homem, não se constitui somente por substituição, deslocamento, metáfora e tudo o que estrutura sua gravitação em relação ao bom objeto. Ela se constitui por algo que tem um nome e que é, propriamente falando, a mentira sobre o mal. No nível do inconsciente, o sujeito mente. E essa mentira é sua maneira de dizer a verdade acerca disso. O ortos logos do inconsciente, nesse nível, articula-se. Freud o escreve no projeto, a propósito da histeria, Proton Pseudos, a primeira mentira. Preciso eu, após ter falado algumas vezes do projeto, relembrar-lhes o exemplo que ele dá de uma doente da qual ele não volta a falar, Emma, que não tem nada a ver com a Emma dos estudos, né? Trata-se de uma mulher que tem a fobia de entrar sozinha nas lojas, onde tem medo que zombem dela por causa de sua roupa. Inicialmente, tudo está ligado a uma primeira recordação. Aos 12 anos, ela já tinha entrado numa loja e os empregados riram, aparentemente, de sua roupa. Um deles lhe agradou, até mesmo a perturbou de maneira singular em sua puberdade nascente. Por detrás, reencontramos a recordação causal, a de uma agressão sofrida aos 8 anos, numa loja, da parte de um Grizzler. A tradução francesa, feita a partir da inglesa, ela mesma feita com uma especial falta de cuidado, diz boutique, mas trata-se de uma barbaças, de um homem de uma certa idade, que a beliscou, não sei onde, debaixo da saia, de uma maneira bem direta. Essa recordação entra, portanto,
em ressonância com a ideia da atração sexual sentida na outra recordação. Tudo que resta no sintoma é vinculado à roupa, à zombaria devido à roupa, mas a direção da verdade é indicada sobre uma cobertura, sobre uma vostelo mentirosa da roupa. Há uma alusão de forma opaca ao que não aconteceu no momento da primeira recordação, mas na segunda. Algo que não foi apreensível originalmente, só depois o é, pelo intermédio dessa transformação mentirosa. É por meio disso que temos a indicação do que, no sujeito, marca para sempre sua relação com das Ding como mal, que ele não pode, no entanto, formular que seja mal de outra maneira, que não seja pelo sintoma. Eis o que a experiência do inconsciente força-nos a acrescentar a nossas premissas, quando retomamos a interrogação ética da tal como foi colocada ao longo dos tempos e tal como foi nos legada na ética kantiana, uma vez que esta permanece em nossa reflexão, se não em nossa experiência. O ponto até onde as coisas foram levadas. Tem um ponto aqui que a gente precisa né, manter em alerta. Essa relação que o Lacan vai fazendo com a ética aristotélica, de ética nicômaco, e a ética kantiana, é que são éticas sustentadas em bom e mal, ou bem e mal, né? Bom e ruim, enfim, na medida em que essa ética constrói também uma moralidade, né? Ou seja, a ética, que seria ali a regra, né? Tal qual um código de ética, um código de conduta, né? A ética, ela vai estabelecer uma moralidade, né, de o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E isso, a ética psicanalítica, ela vai contrapor nessa concepção, na medida em que, por exemplo, moralmente, né, vamos pensar em várias questões desse exemplo aqui que ele mencionou, né, do que Freud traz no projeto, com relação à recordação. Moralmente, há uma discriminação social, né, uma preocupação com relação a uma discriminação social, entrar numa loja sozinha e ser criticada, né, pela roupa que está vestindo, como se, enfim, a roupa fosse feia ou a roupa representasse alguma coisa. Não tem uma descrição aqui do que é a roupa, né? Poderia ser uma roupa extremamente cara de uma pessoa extremamente rica, né? Mas que, em geral, por exemplo, na sociedade brasileira atual, as pessoas descreveriam como brega, né? Uma roupa brega, né? Uma cafona, e criticaria isso também, né? Por ser feio, né? O belo e o feio em contraponto. Então, tem um aspecto aí nessa recordação que remota a uma recordação, remonta, né? Uma recordação anterior, onde ela entrou na loja, rapazes estavam rindo, né? Funcionários da loja riram dela, ela teve a sensação de que estava rindo da roupa dela, e isso produz a associação, né, traumática da formação do sintoma. Um desses rapazes depois chegou né, a cortejar ela, né, vou usar esse termo aqui, ele colocou ali um deles, lhe agradou, até mesmo a perturbou de maneira singular, né, na puberdade e tal. E, né, por detrás disso tudo, encontrou-se uma recordação causal de uma agressão sofrida aos 8 anos numa loja da parte de um Gressler, né, um Barbaças, que conta aqui, um homem de certa idade que a beliscou não sei aonde, debaixo da saia, de uma maneira bem direta. Aí essa recordação entra, portanto, em ressonância com a ideia da atração sexual sentida na outra recordação. Então, aqui está em jogo, quando convocamos o sujeito ao seu estatuto, claro que não na perspectiva de responsabilizá-lo, né? Tal qual aquela famosa frase que é
indicada como de Freud adora, né? Qual a sua responsabilidade naquilo de que você se queixa. Não é nessa perspectiva, mas numa perspectiva de que o sujeito, quando entra em questão, ou na verdade, né, o sujeito, quando ele entra em cena, quando ele é convocado ao seu estatuto, é colocado em questão a ambivalência da, dos afetos, vou chamar assim, né, em relação às suas experiências, né, no sentido em que o que é traumático, o que produz dor, sofrimento traumático, na perspectiva moral que consideraríamos como algo mal, né, algo ruim, carrega também uma carga de excitação e de é, satisfação, né? Não na perspectiva apenas de prazer, mas de satisfação no sentido de excitação, vamos chamar assim, não necessariamente sexual também. Então, essa ambivalência entra em jogo. E é isso também que produz o caráter traumático de uma determinada experiência, né? E claro que isso é um assunto, assim, é andar em campo minado, sabe? Quando você vê aqueles filmes de guerra, né, que as pessoas vão passar em algum lugar que foi uma fronteira de guerra, onde encheram de campo minado, de bombas, né, de minas, e aí virou um campo minado, no caso, né? Para passar ali, você pisa assim, morrendo de medo, né? Porque qualquer momento você pode pisar na bomba e explodir. É quase como falar desse assunto quando entramos na seara da relação dos abusos, né, daquilo que denominamos como abuso sexual, porque é, tem um fator de horror, né, em dizer que pode ter havido alguma espécie de excitação ou de satisfação naquela experiência que ela se apresenta, no discurso como uma experiência traumática e provocadora de horrores. Então, é a linha tênue de estabelecer essa construção de que a ética psicanalítica não é da ordem de verificar se isso é bom ou é mal, se isso é certo ou errado, né? Mas de verificar para o que aponta, né, o desejo, né, para onde indica, né, essa articulação significante desse indivíduo, né, na medida em que isso vai aparecer, né, como inconsciente, dando notícias, né, de como esses significantes se articulam nessa metonímia, né, nesses efeitos de significação que a metonímia produz. Continuando o texto. Eis o que a experiência do inconsciente força-nos a acrescentar nossas premissas quando retomamos a interrogação ética tal como foi colocada ao longo dos tempos e tal como foi nos legada na ética kantiana, uma vez que esta permanece em nossa reflexão, sino em nossa experiência, o ponto até onde as coisas foram levadas, né? Foi de onde eu parti para fazer o comentário. A via na qual os princípios éticos se formulam na medida em que se impõe a consciência ou que se eu fechar a janela aqui, esse galo também começa a fazer zoar, né? Tem que reclamar com o vizinho, que já tá atrapalhando. Hoje o infeliz invadiu aqui, veio parar na beira da minha janela. Quase fiquei surdo. A via na qual os princípios éticos se formulam na medida em que se impõe a consciência, ou que estão sempre prestes a emergir do pré-consciente como mandamentos, tem a mais estreita relação com o segundo princípio introduzido por Freud, ou seja, o princípio da realidade. O princípio da realidade é o correlato dialético do princípio do prazer. Um não é apenas
como se acredita inicialmente, a aplicação da continuação do outro. Cada um é verdadeiramente o correlato polar do outro, sem o qual nenhum nem outro teria sentido. Somos agora levados, uma vez mais, a aprofundar o princípio de realidade, tal como já lhes indiquei no horizonte da experiência paranoica. O princípio de realidade não é simplesmente tal como aparece no projeto a amostragem que se produz, às vezes, no nível do sistema, ou do sistema da Warner Hollins Gambelstein. Se me fala certo isso aqui. Ele não funciona apenas no nível desse sistema pelo qual o sujeito, aferindo na realidade o que lhe dá o sinal de uma realidade presente, pode corrigir a adequação do surgimento engodador da Vosterlund, tal como é provocada pela repetição no nível do princípio do prazer. Ele é algo mais. A realidade se coloca para o homem e é por isso que ela o interessa como sendo estruturada e como sendo que se apresenta em sua experiência como o que retorna sempre ao mesmo lugar. Mostrei-lhes isso no momento em que fazia o comentário do presidente Schroeder, seminário 3, né? A função dos astros no sistema delirante desse sujeito exemplar indica-nos, à maneira de uma bússola, a estrela polar da relação do homem com o real. O estudo da história da ciência torna verossímil a mesma coisa. Não é mesmo singular, paradoxal que seja a observação feita pelo pastor, pelo marinheiro mediterrâneo, do retorno ao mesmo lugar do objeto que parece menos interessar a experiência humana, o astro que indica para o agricultor quando convém semear seu trigo? Pensem num papel tão importante que as Pleiades desempenharam no itinerário da Marinha Mediterrânea. Não é considerável que seja a observação do retorno dos astros sempre ao mesmo lugar, que, prosseguindo através dos tempos, desemboca nessa estruturação da realidade pela física que se chama ciência? As leis fecundas desceram do céu para a terra, da física peripatética a Galileu, mas da terra, onde se reencontram as leis do céu, a física galileana volta a subir ao céu, mostrando-nos que os astros não são nada daquilo que inicialmente se acreditara, que não são incorruptíveis, que estão submetidos às mesmas leis que o mundo terrestre. Mas ainda assim, um passo decisivo na história da ciência já foi dado pelo admirável Nicolau de Cusa, um dos primeiros a formular que os astros não são incorruptíveis, sabemos nós, ainda mais, que poderiam não estar no mesmo lugar. Destarte, a exigência primeira que nos fez, através da história, sucar a estruturação do real para disso constituir a ciência. Supremamente eficaz, mas também supremamente decepcionante. Essa exigência primeira, que é a da Zinc, encontrar o que se repete. Essa experiência primeira, que é da Zing, encontrar o que se repete, o que retorna e nos garante retornar ao mesmo lugar. Impeliu-nos até o ponto extremo em que estamos, em que podemos colocar todos os lugares em questão e onde nada mais, nessa realidade que aprendemos tão admiravelmente a transtornar, responde a esse apelo da segurança do retorno. No entanto, é nessa pesquisa do que retorna sempre ao mesmo lugar que permanece apenso o que se elaborou ao longo dos tempos sobre aquilo que chamamos de ética. A ética não é o simples fato de haver obrigações, um laço que encadeia, ordena e constitui a lei da sociedade. Há também aquilo a que nos referimos tão frequentemente aqui com o termo de estruturas elementares do parentesco, da propriedade igualmente e da troca dos bens, que faz com que nas sociedades ditas primitivas, entendo por isso todas as sociedades em seu nível de base, o homem constitua-se ele mesmo signo, elemento, objeto da troca regulada, de que o estudo de um Claude Lévi-Strauss mostra-lhes o caráter seguro em sua relativa inconsciência.
O que, através das gerações, preside a essa nova ordem sobrenatural das estruturas é exatamente o que dá a razão da submissão do homem à lei do inconsciente. Mas a ética começa, todavia, para além disso. Ela começa no momento em que o sujeito coloca a questão desse bem que buscará inconscientemente nas estruturas sociais, e onde, da mesma feita, foi levado a descobrir a ligação profunda pela qual o que se apresenta para ele como lei está estreitamente ligado à própria estrutura de desejo, do desejo. Se ele não descobre imediatamente esse desejo final, que a exploração freudiana descobriu com o nome de desejo do incesto, descobre o que articula sua conduta de uma maneira tal que o objeto de seu desejo seja para ele sempre mantido à distância. Essa distância não é completamente uma distância, é uma distância íntima que se chama proximidade, que não é idêntica a ele mesmo, que ele é literalmente próxima, no sentido em que se pode dizer que o Nebenmesk, né, do qual Freud nos fala no fundamento da coisa, é o seu próximo. Se algo no ápice do mandamento ético termina de uma maneira tão estranha, tão escandalosa para o sentimento de alguns, articulando-se sobre a forma de amarás teu próximo como a ti mesmo, é por ser próprio a lei da relação do sujeito humano consigo mesmo que ele se constitua a ele mesmo com seu próprio próximo em sua relação ao seu desejo. Caramba, como é isso aqui? É por ser próprio a lei da relação do sujeito humano consigo mesmo que ele se constitua ele mesmo como seu próximo em sua relação ao seu desejo. Minha tese é de que a lei moral se articula com a visada do real como tal, do real na medida em que ele pode ser a garantia da coisa. É por isso que eles convidam a se interessarem pelo que podemos chamar de o acme da crise da ética, e que eles designei desde o início como sendo vinculado ao momento em que aparece a crítica da razão pura. O que é acme? Acme, estágio culminante, ponto mais alto, clímax, auge, culminância. Então, né, o acme da crise da ética, né? O auge da crise da ética foi no momento em que apareceu a crise da razão, a crítica da razão prática, né, o texto de Kant. A ética kantiana surge no momento em que se descortina o efeito desorientador da física, que chegou a seu ponto de independência em relação à das Ding humano, sobre a forma da física newtoniana. É a física newtoniana que força Kant a uma revisão radical da função da razão enquanto pura, e é enquanto expressamente apensa a esse questionamento de origem científica que se propõe a nós uma moral cujos arestas em seu rigor nunca puderam, até então, nem mesmo ser entrevistas, essa moral que se destaca expressamente de toda referência a um objeto, qualquer que seja da afeição, de toda referência ao que Kant chama de pathologics object, um objeto patológico. O que quer apenas dizer um objeto de uma paixão, qualquer que seja ela. Nenhum Wolf, Wolf, até agora não descobri como é que pronuncia isso. Será que aquele consegue fazer a leitura direito? Não, só traduz como WOW, né, como se fosse WOH exclamação. Nenhum WOW que seja o nosso ou o do nosso próximo não deve entrar como tal na finalidade da ação moral. A única definição da ação moral possível é aquela cuja fórmula bem conhecida é dada por Kant.
faz de todo modo que a máxima de tua ação possa ser tomada como uma máxima universal. A ação só é, portanto, moral na medida em que ela só é comandada pelo único motivo que a máxima articula. Traduzir allgemein por universal coloca um pequeno problema, pois é mais próximo de comum. Kant opõe geral a universal, que ele retoma sobre a forma latina, o que bem prova que algo é aqui deixado numa certa indeterminação. Anders so dass die Maxim des Willens der Zeit zur Gleichheitsprinzip eine allgemeine Gesetzgebung gelten kann. Adoro, estou sendo leitor retórica de alemão, viu? Entendi polhufas, mas vamos lá. Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer como princípio de uma legislação que seja para todos. Essa fórmula, que é, como vocês sabem, a fórmula central da ética de Kant, é por ele levada adiante às mais extremadas consequências. Eu estava lembrando dessa fórmula como de Nietzsche, não de Kant, né? Vejamos aí uma confusão que eu estava a fazer no meu HD, né? Esse radicalismo chega até a esse paradoxo, que no final das contas, a good willing, a boa vontade, se coloca como exclusiva de toda a ação benéfica. Para dizer a verdade, creio que a efetuação de uma subjetividade que mereça ser chamada de contemporânea de um homem de nossos dias, que tem a sorte de ter nascido em nossa época, não pode ignorar esse texto. Ressalto isto assim, pois a gente pode abster-se de tudo. O vizinho da direita e o vizinho da esquerda são da nossa época. Se não, próximos, pelo menos, personagens bastante próximos volumetricamente, para nos impedir de cair no chão. Mas é preciso ter atravessado a prova da leitura desse texto para medir o caráter extremista e quase insensato do ponto em que nos acua algo que possui, contudo, sua presença na história. A existência, a insistência da ciência. Se, evidentemente, ninguém jamais pôde, o próprio Kant não duvidava disso um só instante, colocar em prática, de alguma maneira, tal axioma moral, contudo, não é indiferente dar-se conta do ponto a que as coisas chegaram. Para dizer a verdade, lançamos uma grande ponte a mais na relação com a realidade. Já há algum tempo, a própria estética transcendental, estou falando daquilo que é designado desta maneira na crítica da razão pura, pode ser colocada em causa, pelo menos no plano desse jogo de escrituração em que atualmente a teoria física vem despontar. Daí, no ponto a que chegamos de nossa ciência, uma renovação, um esclarecimento do imperativo categórico, poderia expressar-se assim, empregando a linguagem da eletrônica e da automação. Nunca hajas, senão de modo que tua ação possa ser programada. Caramba, Palacan falando de linguagem eletrônica e de automação. Caramba. 1959, viu? Beleza, que inventaram o computador na Segunda Guerra Mundial, né? Mas o computador era uma casa. Tinha que ter uma sala inteira para ser um computador, né? O que nos faz dar um passo a mais no sentido de um desprendimento ainda mais acentuado, se não mais acentuado, em relação àquilo que se chama de um bem supremo. Entendam bem isto. Kant convida-nos, quando consideramos a máxima que regula nossa ação, a considerá-la por um instante como a lei de uma natureza na qual seríamos convocados a viver. É esse, parece-lhe, o aparelho que nos fará repelir com horror essa ou aquela das máximas às quais nossos pendores, de bom grado, nos arrastariam. Dá-nos exemplos a respeito disso,
E não deixa de ser interessante tomar nota deles concretamente, pois, por mais evidentes que pareçam, podem prestar-se, pelo menos para o analista, a alguma reflexão. Mas observem que ele nos diz as leis de uma natureza, não de uma sociedade. É mais do que evidente que não apenas as sociedades vivem muito bem com referência às leis que estão longe de suportar o estabelecimento de uma aplicação universal, mas bem mais, como já lhes indiquei da última vez, é pela transgressão dessas máximas que as sociedades prosperam. Veja que interessante. Ó. As sociedades vivem muito bem com referências a leis que estão longe de suportar o estabelecimento de uma aplicação universal, e é pela transgressão dessas máximas que as sociedades prosperam. Trata-se, portanto, da referência mental a uma natureza na medida em que esta é ordenada por leis de um objeto construído por ocasião da questão que nos colocamos sobre a matéria de nossa regra de conduta. E isso tem consequências notáveis, nas quais não vou entrar imediatamente. Quero apenas aqui, para operar o efeito de choque, efeito de abrir os olhos, que me parece necessário no caminho de nosso progresso, fazê-los notar isto. Se a crítica da razão prática foi lançada em 1788, 7 anos depois da primeira edição da Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura. Há um outro livro que este foi lançado 6 anos depois da Crítica da Razão Prática, mais ou menos nos dias que seguiram o Termidor, em 1795, e que se chama A Filosofia na Alcova. A Filosofia na Alcova, como todos vocês sabem, acho eu, é a obra de um certo Marquês de Sade, célebre por diversas razões. Sua celebridade de escândalo não deixou, no início, de acompanhar-se de grandes infortúnios e, pode-se dizer, de abuso de poder cometido a seu respeito, pois ele também ficou no cativeiro uns 25 anos, o que é muito para alguém que, meu Deus, não cometeu ao nosso conhecimento nenhum crime essencial e que chega aos nossos dias, na ideologia de alguns, a tal ponto de promoção que se poderia também dizer que comporta, pelo menos, algo de confuso, se não de excessivo. Ainda que possa passar aos olhos de alguns como que comportando a abertura para certos divertimentos, a obra do Marquês de Sade não é propriamente falando das mais regozijantes, e as partes mais apreciadas podem parecer também as mais chatas. Mas não se pode pretender que ele falte coerência e, em suma, são exatamente os critérios kantianos os que ele destaca para justificar as posições do que se pode chamar de uma espécie de antimoral. Aí aqui a gente tem que ir ler o texto Kant com Sade, para ver, né, uma articulação que o Lacan vai fazer em torno dessa relação aí. Seu paradoxo é sustentado com a maior coerência nesse livro, que se intitula Filosofia na Alcova. Um pequeno trecho encontra-se aí incluído que, visto o conjunto dos ouvidos que me escutam, é o único que recomendo expressamente a leitura. Franceses, mais um esforço para serem republicanos. Após esse apelo, suposto ser colhido por um movimento de folhetos que se agitam nesse momento na Paris revolucionária, o Marquês de Sade nos propõe como máxima universal de nossa conduta, visto que, nas premissas desse livro, consiste a ruína das autoridades, o advento de uma verdadeira república, o contrário do que pôde ser até então considerado como o mínimo vital de uma vida moral viável e coerente. E, na verdade, ele não sustenta nada mal isso. Não é absolutamente por acaso que encontramos inicialmente na filosofia na Alcova um elogio da calúnia. A calúnia, diz-nos ele, não poderia, em nenhum caso, ser nociva, se ela imputa a nosso próximo algo muito pior do que se pode com razão atribuir-lhe, ela tem por mérito alertar-nos contra suas empreitadas. E prossegue desse modo, justificando ponto por ponto o derrubamento dos imperativos fundamentais da lei moral e preconizando o incesto, o adultério, o roubo e tudo o que vocês podem acrescentar.
Peguem o contrário de todas as leis do Decálogo e terão a exposição coerente de algo cujo móvel final articula-se, em suma, assim. Tomemos como máxima universal de nossa ação o direito de gozar de outrem, quem quer que seja, como instrumento de nosso prazer. Sade demonstra com muita coerência que, uma vez universalizada essa lei, se ela confere aos libertinos a livre disposição de todas as mulheres indistintamente, consentindo elas ou não, libera-as inversamente de todos os deveres que uma sociedade civilizada lhes impõe em suas relações conjugais, matrimoniais e outras. Essa concepção abre todas as comportas que ele propõe imaginariamente no horizonte do desejo, cada um sendo solicitado a levar a seu extremo as exigências de sua cobiça e de realizá-las. Isso aqui está me fazendo muito, lembrar muito dos Lavoisier, né? O, as articulações que ele faz com relação ao capitalismo, à sociedade e o imperativo do superior, né? Do goza, né? Está me fazendo recordar do texto. Inclusive, estava conferindo que eu tenho um outro texto aqui do Zizek bem interessante, que eventualmente depois eu vou propor um estudo dele relacionado com o Seminário 17. Quando a gente estiver estudando por aqui o Seminário 17, eu vou propor, né, a leitura ali também do texto de um outro texto, né, do Zizek. Se a mesma abertura é dada a todos, ver-se-á o que será uma sociedade natural. Nossa repugnância pode ser legitimamente assimilada ao que Kant, ele mesmo, pretende eliminar dos critérios da ação moral, ou seja, um elemento sentimental. Se é eliminado da moral todo elemento de sentimento, se nulo retiram, se invalida todo o guia que existe em nosso sentimento, de modo extremo, o mundo sadista é concebível, mesmo que ele seja seu avesso e sua caricatura. Como uma das efetivações possíveis do mundo governado por uma ética radical, pela ética kantiana, tal como ele se inscreve em 1788. Creiam-me, não faltam ressonâncias kantianas nas tentativas de articulação moral que se encontra numa vasta literatura que podemos chamar de libertina, a do homem do prazer, que é uma forma igualmente caricatural deste problema que durante tanto tempo preocupou o antigo regime ao longo dos tempos, e isso desde Fénelon à educação das meninas. Vocês veem isso levado até as suas mais humoristicamente paradoxais consequências em A Cortina Levantada, de Mirabeau. Pois bem, tocamos aqui naquilo pelo qual, em sua busca de justificação, de assentamento, de apoio, no sentido da referência ao princípio da realidade, a ética encontra seu próprio impedimento, seu fracasso. Quero dizer, onde explode uma aporia da articulação mental que se chama ética. Da mesma forma que a ética kantiana não tem outra continuação senão esse exercício ginástico, cuja função formadora para todo aquele que pensa, já fiz vocês notar, da mesma forma a ética sadista não teve espécie alguma de continuação social. Entendam bem que não sei se os franceses fizeram verdadeiramente um esforço para serem republicanos, mas seguramente, assim como os outros povos da Terra, e mesmo aqueles que fizeram depois deles revoluções ainda mais atrevidas, mais ambiciosas, mais radicais, ainda deixaram estritamente intactas as bases que eu qualificaria de religiosas dos 10 mandamentos, levando-os mesmo até um grau em que a denotação puriana
puritana se vai acusando cada vez mais. Chegou-se ao ponto em que um chefe de um grande Estado socialista, indo visitar civilizações coexistentes, escandaliza-se ao ver às margens do Oceano Pacífico as dançarinas do nobre país da América levantarem a perna um pouco alto demais. Encontramos-nos aí, contudo, diante de uma questão, precisamente a questão da relação com das Ding. Essa relação parece-me também suficientemente ressaltada no terceiro capítulo que concerne aos móveis da razão pura prática. Com efeito, Kant admite, contudo, um correlato sentimental da lei moral em sua pureza e, muito singularmente, rogo-lhes que anotem isto, segundo parágrafo dessa terceira parte, não é outra coisa senão a própria dor. Leio-lhes a passagem. Por conseguinte, podemos ver a priori que a lei moral, como princípio da determinação da vontade, pela mesma razão que ela causa danos a todas as nossas inclinações, deve produzir um sentimento que pode ser chamado de dor. E é esse aqui o primeiro e talvez o único caso em que nos seja permitido determinar, por conceitos a priori, a relação de um conhecimento que vem deste modo da razão pura prática para o sentimento do prazer ou do penar. Em suma, Kant tem a mesma opinião de Sade, pois para atingir absolutamente das Ding, para abrir todas as comportas do desejo, o que Sade nos mostra no horizonte? Essencialmente, a dor. A dor de outrem e, igualmente, a dor própria do sujeito, pois são, no caso, apenas uma só e mesma coisa. O extremo do prazer, na medida em que consiste em forçar o acesso à coisa, nós não podemos suportá-lo. É o que constitui o lado derisório, o lado, para empregar um termo popular, maníaco, que salta a nossos olhos nas construções romanceadas de um Sade. A cada instante se manifesta o mal-estar da construção viva. Exatamente isso que torna tão difícil para nossos neuróticos a confissão de algumas de suas fantasias. As fantasias, com efeito, num certo grau, num certo limite, não suportam a revelação da fala. Ei-nos, portanto, trazidos de volta à lei moral na medida em que ela se encarna num certo número de mandamentos. Quero dizer, esses 10 mandamentos, cuja reunião encontra-se na origem, não tão perdida no passado, de um povo que se distingue ele próprio como eleito. Disse-lhes que esses mandamentos conviria retomá-los. Indiquei da última vez que existe aí um estudo a ser feito para o qual eu convocaria um de vocês como representante de uma tradição de teologia moral. Diversas questões mereceriam que nelas nos detivéssemos. Falei do número de mandamentos, mas há também sua forma, a maneira pela qual nos são transmitidos no futuro. Chamaria de muito bom grado para ajudar-me alguém que tivesse bastante prática do hebraico para poder responder-me. No texto hebraico, será também no futuro, será alguma forma de volitivo que é empregada no Deuteronômio e nos Números, em que vemos as primeiras formulações do Decálogo. O que quero abordar hoje é somente seu caráter privilegiado em relação à estrutura da lei. Eu queria hoje deter-me em 2 deles. Devo deixar de lado as imensas questões que são colocadas pela promulgação desses 10 mandamentos por algo que se anuncia como sou o que sou. Convém, com efeito, não solicitar o texto no sentido de uma metafísica grega traduzindo aquele que é, ou até mesmo aquele que sou. I am there I am. Eu sou eu mesmo, né? A tradução inglesa é mais próxima, no dizer dos hebraístas, do que significa a articulação do versículo. Talvez eu me engane,
mas não conhecendo o hebraico e esperando que poderia ser me trazido como complemento de informação, refiro-me às melhores autoridades e creio-as sem equívoco. Esse sou o que sou anuncia-se inicialmente acerca de um pequeno povo como sendo aquele que o tirou das misérias do Egito. E começa a articular: não terás outro Deus diante de mim. Deixo aberta a questão de saber o que quer dizer diante de mim. Quererá dizer que, quando não se está diante de Deus, isto é, fora de Canaã, a adoração de outros deuses não é, para o judeu fiel, inconcebível? Um texto do segundo Samuel, na boca de Davi, deixa-o aparecer. Fato é que o segundo mandamento, aquele que exclui formalmente não apenas todo culto, mas toda imagem, toda representação do que está no céu, na terra, no abismo, parece-me mostrar que o que está em questão encontra-se numa relação totalmente particular com a afeição humana em seu conjunto. Em suma, a eliminação da função do imaginário se oferece a meus olhos, e acho que aos de vocês também, como o princípio da relação com o simbólico, no sentido em que compreendemos, isto é, em suma, com a fala. Ele encontra aí sua condição principal. Deixo de lado o repouso do Shabat, mas creio que esse imperativo extraordinário, graças ao qual, num país de mestres e senhores, vemos ainda um dia por semana se passar numa inocupação que, no dizer dos provérbios humorísticos, não deixa ao homem comum meio termo entre a ocupação do amor ou o tédio mais sombrio. Essa suspensão, esse vazio, introduz seguramente na vida humana o sinal de um furo, de um para além em relação a qualquer lei da utilidade. Parece-me haver por aí a conexão mais próxima em cuja pista estamos aqui caminhando. Deixe de lado a interdição do assassinato, pois teremos de a ela voltar a propósito do alcance respectivo do ato e de sua retribuição. Quero chegar à interdição da mentira, uma vez que ela torna a encontrar o que se apresentou a nós como a relação essencial do homem com a coisa, uma vez que é comandada pelo princípio do prazer, ou seja, essa mentira com a qual lidamos todos os dias no inconsciente. O não mentirás é o mandamento em que, para nós, faz-se sentir da maneira mais tangível o íntimo laço do desejo em sua função estruturante com a lei. Na verdade, esse mandamento está aí para nos fazer sentir a verdadeira função da lei. E eu nada melhor, e eu nada melhor posso fazer além de aproximar disto o sofisma pelo qual se manifesta ao máximo o tipo de ingenuidade mais oposto àquele da discussão judaica talmúdica, isto é, o paradoxo de Epimênides, aquele que sustenta que todos os homens são mentirosos, que digo, indo adiante com a articulação que lhes dei do inconsciente, que digo, responde o sofisma, senão que eu mesmo minto, e que, deste modo, nada posso sustentar de válido no que diz respeito não apenas à função da verdade, mas à própria significação da mentira. Isso aqui está me fazendo lembrar do texto A Psicanálise Verdadeira e a Falsa, onde ele faz uma... E tem um outro texto também, onde ele faz essa articulação da verdade com a mentira, né? Da verdade não poder ser toda, né? E da mentira ser uma verdade. Bacana. Sempre querem deixar as coisas um pouquinho mais difíceis do que já são. O não mentirás, preceito negativo, tem por função retirar do enunciado o sujeito da enunciação. Lembre-se do grafo. É justamente aí, na medida em que minto, que recalco que sou eu, mentiroso, quem fala, que posso dizer
não mentirás. Nesse não mentirás, como lei, está incluída a possibilidade da mentira como o desejo mais fundamental. Vou-lhes dar uma prova disso, que, a meu ver, não deixa de ser válida, é a célebre fórmula de Proudhon. A propriedade é o roubo. Uma outra prova são os gritos de ulcerados que soltam os advogados desde que se trata sobre uma forma sempre mais ou menos funambulesca e mítica de fazer um detector de mentiras entrar em jogo. Devemos incluir que o respeito da pessoa humana é o direito de mentir. Isso é seguramente uma questão, e responder sim, certamente, não é uma resposta. Como se poderia dizer, a questão não é assim tão simples. De onde vem essa insurreição diante do fato de que algo possa reduzir a questão da fala do sujeito a uma aplicação universalmente objetivante? É que essa fala, ela própria, não sabe o que diz quando mente, e que, por outro lado, mentindo há alguma verdade que ela promove. Mentindo há alguma verdade que ela promove. É é nessa função antinômica que a fala condiciona entre o desejo e a lei, que reside o móvel primordial que faz desse mandamento, entre os outros 10, uma das pedras angulares do que podemos chamar de a condição humana, na medida em que ela merece ser respeitada. Como o tempo está passando, vou saltar um pouco mais longe para chegar, enfim, ao que constitui hoje o ápice da nossa reflexão sobre as relações do desejo com e da lei. É o famoso mandamento que se expressa assim: ele faz sempre sorrir, mas quando se pensa bem, o sorriso não dura muito. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Colocar a mulher entre a casa e o burrico sugeriu, por diversas ideias, que se poderia ver aí as exigências de uma sociedade primitiva, beduínos, cabritos, ratos, aturcalhada. Pois bem, eu não penso assim. Essa lei, sempre viva no coração de homens que a violam a cada dia, pelo menos no que diz respeito à mulher do próximo, deve certamente ter alguma relação com o que é aqui nosso objeto, ou seja, das leis. Pois não se trata aqui, de modo algum, de um bem qualquer. Não se trata, de modo algum, daquilo que constitui a lei da troca e cobre com uma legalidade, digamos, divertida, com uma cirquerum social, os movimentos, o ímpetos dos instintos humanos. Trata-se de algo que adquire seu valor pelo fato de que nenhum desses objetos não deixa de ter a mais estreita relação com aquilo no qual o ser humano pode repousar-se, como sendo das trude, das ding, não na medida em que ele é seu bem, mas o bem em que ele repousa. Acrescento das ding como próprio correlato da lei da fala, em sua mais primitiva origem, nesse sentido que esse da zinga estava lá no início, que é a primeira coisa que pôde separar-se de tudo o que o sujeito começou a nomear e a articular, que a própria cobiça em questão se dirige, não a uma coisa qualquer que eu deseje, mas a uma coisa na medida em que é a coisa de meu próximo. E na medida em que preserva essa distância da coisa, enquanto não sei, né? Fundada pela fala, mesmo que fundado pela fala mesma que esse mandamento adquire seu valor. Mas aí onde vamos parar? É a lei a coisa? De modo algum. Mas eu não conhecia a coisa senão pela lei.
porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Foi a coisa, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei a coisa estava morta. Quando eu estava sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o mandamento, a coisa recobrou vida e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque a coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele fez-me desejo de morte. Esgramuco, é um poema aqui, né? Não deu para entender nada. Imagino que, já há alguns instantes, alguns dentre vocês, pelo menos, desconfiam de que não sou mais eu quem fala, com efeito, com a exceção de uma pequena modificação, coisa no lugar de pecado. Este é o discurso de São Paulo, concernindo as relações da lei e do pecado. Epístola aos Romanos, capítulo 7, parágrafo 7. Pense o que se quiser em certos meios, vocês não terão razão em acreditar que os autores sagrados não sejam uma boa leitura. Quanto a mim, só encontrei recompensas a nela mergulhar, e muito especialmente este, que lhes indico como um dever de férias, far-lhes a bastante companhia. A relação entre a coisa e a lei não poderia ser melhor definida do que nesses termos. É aqui que a retomaremos. A relação dialética do desejo com a lei faz nosso desejo não arder, senão numa relação com a lei, pela qual ele se torna desejo de morte. É somente pelo fato da lei que o pecado, amartia, o que em grego quer dizer falta, manque, e não participação à coisa, adquire um caráter desmensurado, hiperbólico. A descoberta freudiana, a ética psicanalítica deixam no suspenso a essa dialética. Temos de explorar o que o ser humano, ao longo dos tempos, foi capaz de elaborar que transgride essa lei, colocando-o numa relação com o desejo que ultrapassa esse vínculo de interdição e introduzisse por cima da moral uma erótica. Não acho que vocês devam ficar espantados. Tá acabando. Não acho que vocês devam ficar espantados com uma tal questão, pois foi o que fizeram todas as religiões, todos os misticismos, tudo o que Kant chama, com certo desdém, de Religionesgewarnung, isso é moral religiosa, alguma coisa assim, devaneios religiosos. É bem difícil traduzir. O que é, senão, uma maneira de reencontrar a certa altura para além da lei a relação com das Ding? Certamente há outras. Certamente, falando de erótica, teremos nós de falar do que se fomentou ao longo dos tempos de regras. Nossa, enlouqueceu. Ao longo dos tempos de regras do amor. Freud diz num dado momento que poderia ter falado de sua doutrina como uma erótica, diz ele, não o fiz porque teria sido ceder nas palavras, e quem cede nas palavras, cede nas coisas. Eu falei de teoria da sexualidade. É verdade, Freud colocou no primeiro plano da interrogação ética a relação simples entre o homem e a mulher. Coisa muito singular, as coisas nada fizeram de melhor do que ficarem no mesmo ponto. A questão de Dasing permanece hoje suspensa ao que existe de aberto, de faltoso, de iante, no centro do nosso desejo. Eu diria, se me permitirem este jogo de palavras, que se trata para nós de saber o que podemos fazer desse dano para transformá-lo em dama, em nossa dama. Não sorriam desse manuseio, pois a língua o fez antes de mim.
Se vocês notarem a etimologia da palavra danger, perigo, verão que trata-se exatamente do mesmo equívoco que o funda em francês. O perigo é originalmente dominiarium, dominação. A palavra dame, dama, veio docemente contaminar isso. E, efetivamente, quando estamos no poder de um outro, estamos em grande perigo. Assim, no próximo ano, tentaremos avançarmos por essas zonas incontestavelmente perigosas. No próximo ano, né, porque como lá que começa os seminários ali em meados de outubro, setembro, enfim, né, nesse período assim de finalzinho de ano, ele faz a pausa aqui, né, em 23 de dezembro de 59, parou para o Natal, vai ser vai ter Réveillon, vai se voltar depois. E é curioso como nessa organização aqui, né, que o Miller faz, é, essas primeiras lições, aqui, essas primeiras 6 lições desse seminário, elas são a introdução à coisa. E aí isso vai ter uma articulação muito grande com a questão ética, né? Vejamos ali que no final, Lacan é, faz uma relação da coisa com a lei, na medida em que a lei é a lei fundamental, né? Que enfim, Freud faz a leitura da lei da proibição do incesto. Ela vai aparecer também, não cobiçarás a mulher do próximo, como mandamento. E digamos, né, isso como os 10 mandamentos fundamentais a todo aquele nascituro, né, ou seja, aquele que nasce, a mulher do próximo que ele não pode cobiçar é a mãe, né, que é a mulher do pai, que é o próximo. E justamente os seus bens, né, sua fazenda, seus cabritos, seus jumentos, seu campo, sua casa, e, né, é, vamos pensar aí nessa moral, né, na moral judaico-cristã e nesses princípios éticos, né, os 10 mandamentos, como fundadores também da sociedade burguesa, né, na medida em que estabelece aí também os princípios da propriedade privada. Vejamos que a luta, o discurso, né, comum aos conservadores, aos fundamentalistas, muitas vezes em contraponto aos que seriam de esquerda ou comunistas, né? Ou seja, a questão da propriedade privada, em geral, eles se apegam muito ao que está nas escrituras sagradas das religiões judaico-cristãs, né? Que fundamentam isso. E a propriedade privada, ela é herdada, mas ela é herdada na morte do pai. Então, o filho não pode cobiçar a mãe, nem os restos dos bens, porque todos são bens do pai. E esse pai ele tem que esperar o pai morrer para ele herdar isso. Ele não pode matar o pai, né? E aí a gente volta lá no Totem e Tabu e fazer toda uma leitura de como isso organiza o mundo simbólico, né? Em torno de que isso se apresenta como a coisa, como o das Ding, né? É, perdido, né? O objeto perdido. É denso, né? O Seminário 7 ele é muito interessante, mas eu acho que ele fica denso pelo tanto de material complementar que o Lacan está comentando e que a gente precisa acessar. Vamos ver como vai caminhar a leitura de Ética Nicomo. E havendo tempo, né? Se eu não me engano, ele não era muito grande, não. Era questão das 90 páginas, 100 páginas, uma coisa assim. Se eu não estou enganado, eu vi tanto livro esses dias aqui que eu posso estar me confundindo. Mas se der tempo de caminharmos
por ética nicômaco e avaliarmos aí que há um tempo hábil para a gente avançar também para Kant, né? Ou, na medida em que for possível, também vocês que estão interessados aqui, que estão participando, enfim, fiquem à vontade aí também para fazer a leitura desses textos como complementares, auxiliares, para, né, aproximar a compreensão daquilo que Lacan está nos propondo aqui no Seminário 7. É muito simples a gente traduzir que o Seminário 7 fala da ética da psicanálise, que a ética da psicanálise não é a ética do certo ou errado, do bem ou do mal, tal qual a ética e a moral, né, ocidental, digamos assim, desse mundo que a gente vive, e que a ética da psicanálise é a ética do desejo, Isás. Mas, assim, isso é muito fácil. É igual a gente dizer que o sujeito é um intervalo entre significantes, né? Sim, mas e aí? O que é o sujeito? Como tu sabe o que é o sujeito na prática, né? Quando tu sabe quando o sujeito está aparecendo ali na prática clínica, né? O que tu demarca da posição desse sujeito para a condução dos casos clínicos é a mesma coisa, né? O aforisma, ele reduz uma conceituação que parece produzir uma compreensão, né? Mas quando a gente vai verificar ali estritamente, né, o caso falta muito. Então, se a gente reduzir a ética da psicanálise à ética do desejo, o que é que isso significa? Na prática, se não aprofundarmos os nossos estudos, na prática clínica, nós estaremos reproduzindo, né, a ética e a moral cotidiana, né, julgando aqueles que chegam na clínica, que eles não estão vivendo bem, que eles estão em um relacionamento tóxico, que eles estão em uma relação exploratória de trabalho, ISAs, e vai acabar fazendo manejos nesse sentido, porque estamos aí apenas apegados ao aforismo que reduz a ética da psicanálise, mas na prática não temos compreensão do que isso significa. Então, né, para a gente criar o próprio Lacan, ele estabelece algumas vezes que o desafio de estudar a psicanálise, né, e de nos tornarmos, né, psicanalistas propriamente, ou seja, de fazermos psicanálise quando estamos ali no setting analítico, é justamente de que a psicanálise não se trata de um saber apreensível tal qual o saber universitário, o saber do mestre. É um saber da ordem do inconsciente e que isso cabe um tipo de estudo, né, um tipo de leitura, um tipo de formulação que é também de uma outra ordem, né? Isso é o desafio de trabalhar com psicanálise. Não tem como a gente ler necessariamente esse seminário, essa lição, e sair reproduzindo, né, aforismos e jargões e achar que com isso teremos, né, uma atuação clínica como um psicanalista propriamente dito, né? É o perigo o perigo e a demanda ética, né, que esse fazer nos exige. Mas, enfim, hoje a gente fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, né? Quinta-feira agora nos encontraremos duas vezes por obrigação, à medida em que 10 horas da manhã temos as leituras freudianas, continuando dando continuidade à leitura dos fundamentos da clínica psicanalítica, né? O livrinho rosa da Autêntica. E às 17 horas iniciaremos as leituras filosóficas a partir de Ética Nicômaco, de Aristóteles. Todo esse material está sendo divulgado no grupo do WhatsApp, os links para participar ao vivo, e no meu site também vocês encontram todas essas informações. Até mais.